Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Contabilizando Saber, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o crédito tributário. Então, sem muito delonga, roda a vinheta. Pessoal, então o que é o crédito tributário? O crédito tributário nada mais é do que decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dessa. Então, qual é a obrigação? A gente sabe que dentro do Código Tributário a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele em que a Constituição Federal deu a competência para instituir um imposto, né? Por exemplo, o município tem a competência de instituir IPTU. Então ele é o sujeito ativo do IPTU. O sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de pagar o IPTU. Então o crédito tributário surge com a obrigação principal. Qual é a obrigação principal? O pagamento do IPTU. E tem a mesma natureza dessa. Então a partir desse conceito é que vai surgir o crédito tributário. Tá? É uma relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo está no polo da fazenda, de receber o imposto, e o sujeito passivo está no polo de pagar o imposto e cumprir a obrigação principal e as obrigações acessórias desse imposto. Mas para que esse crédito tributário seja constituído de fato, a gente tem que entender que não é simplesmente o Estado lá, simplesmente a Constituição Federal deu autonomia para que o Estado constitui ICMS, por exemplo. Não basta só isso. Então o Estado ele tem que fazer etapas disso para que o crédito tributário esteja apto a surgir os seus efeitos. Então imaginemos aqui uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo, então tem lá a previsão constitucional do imposto, né? E para que do imposto até o crédito tributário existem umas etapas a ser cumpridas. E é isso que é preciso ter ciência para que esse crédito tributário ele seja legítimo, para que o Estado tenha a autoridade de cobrar esse imposto. Porque o único ente que pode constituir o crédito tributário é a autoridade pública. E é uma faculdade vinculada. O Estado não tem a discricionalidade de não lançar o tributo. Mas para que isso aconteça, tem uma etapa a ser cumprida. E no nosso ordenamento jurídico, a gente sabe que não existe hipótese alguma de um imposto ser cobrado sem que tenha uma lei. A Constituição Federal dando a possibilidade daquele ente criar aquele imposto, não quer dizer que aquele ente ainda está apto a criar aquele imposto. Então o ente tem que criar uma lei específica para aquele imposto, fazendo o que a gente chama, né, a regra matriz de incidência do imposto. Vai ter que ver o fato gerador, vai ter que ver o sujeito passivo, vai ter que fazer toda dentro da legislação para poder se tornar uma lei, né, aprovado. E aí, a partir daquele momento, acontece a primeira etapa que a gente diz. Institui-se a lei. Com a instituição da lei, a gente vai ter que a hipótese de incidência do fato gerador. Mas só tendo a hipótese de incidência não quer dizer que ainda o Estado está apto a cobrar aquele imposto. Havendo a lei, havendo a hipótese de incidência, o sujeito passivo, né, tem que estar a situação, tem que cumprir todas as situações previstas naquela lei. Ou seja, o IPTU, para a pessoa pagar o IPTU, a pessoa tem que ter um imóvel e cumprir todos os requisitos dentro da lei para que o Estado possa cobrar o IPTU. A partir do momento em que tem a lei, tem a hipótese de incidência, tem a situação prevista, acontece o que a gente chama de fato gerador. Surge o fato gerador. E surgindo o fato gerador, surge a obrigação tributária. A partir desse momento, o sujeito passivo passa a ser obrigado a pagar o imposto. Mas ainda ele precisa de mais uma etapa para que se efetive esse pagamento, para que o Estado esteja legitimado a cobrar esse imposto. E aí agora aqui cabe uma faculdade exclusiva da autoridade administrativa. E não existe nenhuma forma de discricionalidade para isso. A lei é bem clara. A autoridade administrativa é competente para fazer o quê? O lançamento do imposto, né? Com o lançamento do imposto, aí o sujeito passivo, o Estado passa a ter exigibilidade de cobrança. E o sujeito passivo tem que ter a obrigação de pagar.
E aí surge o crédito tributário. Então, entenda, meus caros alunos, que a obrigação, o crédito tributário só surge com o lançamento. E esse lançamento é específica da autoridade administrativa. E não existe uma discricionalidade para isso. O Estado tem o dever de fazer o lançamento. Surgiu o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, o Estado tem que fazer o lançamento. Feito o lançamento, vai surgir o crédito tributário. Surgindo o crédito tributário, o sujeito passivo fica obrigado a quitar o imposto com o Estado. Se não fizer isso, o que vai acontecer? Aí o Estado, depois de ter cumprido o prazo de cobrança, o Estado vai fazer o quê? Ele vai inscrever esse crédito tributário na dívida ativa. E aí vai criar uma certidão de dívida ativa, onde vai ser criado título executivo para o Estado cobrar lá dentro do processo que vai surgir para a cobrança desse imposto. E com isso, o Estado passa a ser execuibilidade dessa cobrança. Então veja, para ter o crédito tributário, pessoal, aí precisa ter uma lei, precisa ter cumprido o fato gerador, precisa ter o lançamento, para daí nascer o crédito tributário, o direito da fazenda em cobrar aquele imposto. Se não ter essas outras etapas, não tem como ter o crédito tributário. E aí, pessoal, a partir do momento em que surge o crédito tributário, não tem mais volta. Não tem mais como revogar. A não ser que cumpra o que a lei diz. Hipótese de suspensão, né? Que é uma moratória, que é uma liminar, que é um parcelamento. Então você vai suspender, mas você não excluiu o crédito tributário, você só suspendeu por um tempo a eficácia do Estado cobrar aquele imposto. Ou então com a exclusão, né? Que aí é uma anistia ou pagamento, daí realmente extinguiu o crédito tributário, né? Teve exclusão. Então, depois do lançamento, só tem essas duas etapas para acontecer. Ou vai suspender, ou vai ter exclusão do crédito tributário. Mas por livre iniciativa do Estado, de dizer, eu quero lá pegar o lançamento do crédito tributário e desfazer, não existe mais. A partir do momento que teve o lançamento, teve a obrigação tributária, e aí a hipótese para se tirar esse crédito tributário é bem mais difícil, tá? Pessoal, então como eu falei antes, né, a obrigação tributária ela é privativa da autoridade administrativa, ela é uma atividade vinculada e obrigatória, não tem a discricionalidade de não fazer, né, então surgiu um fato gerador, surgiu a obrigação tributária, o lançamento tem que acontecer, né, pela autoridade competente. E aí a autoridade competente, quando for fazer esse lançamento, ela tem que cumprir certos requisitos, né? Ela tem que verificar a ocorrência do fato gerador, se realmente aconteceu o fato gerador, determinar a matéria tributável, né? Calcular o imposto, identificar o sujeito passivo, e se tiver alguma multa, alguma penalidade, alguma coisa, tem que colocar também junto. Então uma dica para a gente não esquecer, né, o que a autoridade competente tem que cumprir para fazer o lançamento, a gente tem que lembrar do VDCIP, tá? VDCIP, que é verificar, determinar, calcular, identificar e propor a aplicação da penalidade. Então, se cair numa prova, né, lembra do VDCIP que não vai ter erro. Pessoal, uma dica aqui que pode acontecer, cair numa pergunta, quando você faz o lançamento, acontece o que a gente chama de lançamento, uma natureza mista. O que é isso? O lançamento ele vai constituir uma obrigação tributária e vai constituir o crédito tributário. A partir do lançamento, a pessoa fica obrigada a pagar o imposto e o Estado cria o crédito para ela. Então é uma natureza mista, o lançamento, tá? Pessoal, aqui, como a gente viu, né, o lançamento é vinculado e a administração, a autoridade administrativa que tem a competência de fazer. E naquele momento que ela vai lançar, ela tem que fazer todo, como a gente conversou lá, o VDCIP, né? Verificar o sujeito passivo, calcular o imposto, toda aquela... E além disso, tem que ver os aspectos formais da lei e os aspectos materiais. O que seriam os aspectos formais? Os aspectos formais são aquelas... Vamos dizer que no momento em que o Estado está fazendo o lançamento do imposto, houve uma mudança no quesito de fiscalização. É um aspecto formal, né? Então, aconteceu uma nova obrigação acessória.
E ele tem que ver, e os aspectos materiais? Os aspectos materiais ensejam no fato gerador. Vamos dizer, para você entender melhor aqui, eu trouxe um esqueminha aqui. Vamos dizer que 31/7 de X, o sujeito passivo, né, cumpriu o fato gerador. Então surgiu uma obrigação de pagar. E vamos dizer que nesse momento a obrigação era de 10% do imposto. Advindo uma lei nova, depois do fato gerador, depois do dia 31/7, lá em 31/8, houve uma mudança, alteração na lei, houve uma mudança. A minha pergunta, essa mudança aconteceu que baixou a alíquota de 18 para 15. A minha pergunta é, o sujeito passivo dessa obrigação, ele vai pagar a alíquota de 10 ou de 15? Então, pessoal, quando a alteração da legislação, da data do lançamento, seja que a pessoa que vai fazer o lançamento, a autoridade competente que vai fazer o lançamento, ela tem que voltar, aí acontece a ultratividade da lei, ela tem que reportar a lei vigente na época do fato gerador. Ou seja, se na época do fato gerador a alíquota era 10, a pessoa vai pagar 10. A partir do momento depois da lei é que vai pagar 5. Então, seja para qualquer situação de mudança na época do fato gerador, tá? A lei nova, agora, a partir do fato gerador, surgiu a lei nova. Essa lei nova, ela surgiu e ela só veio mudar o que? Aspectos formais, então aplica-se a lei nova no lançamento. Aspectos materiais, aplica-se ao fato gerador na época, mesmo que a lei não esteja mais vigente, já esteja revogada, correto? Só tem que tentar para uma coisa, uma pegadinha que pode acontecer. Pessoal, se na época da lei do fato gerador havia uma multa de 50%, por exemplo, para o atraso, surgiu uma lei nova em que estipulou que essa multa foi de 25%, no caso de multa, o próprio Código Tributário, que o sujeito passivo ele tem o direito da lei mais benéfica para a multa. Então, aí, no caso, ele vai se beneficiar de 25%. Tá? Então, após o regulamento notificado do sujeito passivo, então, vamos só fazer uma recapitulação, surgiu o crédito tributário, né? A partir do momento em que surge o crédito tributário, que o sujeito passivo foi notificado. Antes da notificação, a autoridade competente ela pode alterar o crédito tributário à vontade. A partir do momento em que surge a notificação do lançamento, o que é a notificação do lançamento? Vamos usar um exemplo prático, o IPTU. O que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido? Que a notificação do sujeito passivo pelo IPTU é o envio do carnê. A partir do momento que a pessoa recebe o carnê, ela está notificada do imposto. O que acontece? A partir desse momento, a alteração desse crédito tributário, desse lançamento que gerou esse crédito tributário, ela se torna muito mais difícil. Por quê? Porque não pode, né, ficar mudando assim, lá vão ter. Então, a alteração vai se dar só por impugnação do sujeito passivo. O que seria essa impugnação do sujeito passivo? Eu, né, recebi o meu IPTU, olhei, não concordei, teve um aumento, alguma coisa, não concordei, eu vou entrar com recurso na esfera administrativa, discordando com esse imposto, né, pedindo uma revisão, enfim. O que vai acontecer? Nesse momento vai ter que se criar um processo e vai ser analisado. Se eu tiver ganho de causa, digamos que realmente foi identificado um erro lá, a alíquota diferente, enfim, tive ganho de causa. Então vai ser mudado o crédito tributário, o lançamento. Outra forma de mudar seria recurso de ofício. O que seria esse recurso de ofício? Eu entrei com um recurso, o Estado perdeu, o município perdeu na questão do IPTU, então de ofício ele pode recorrer dessa para a segunda instância, dentro da esfera administrativa, né, dentro do processo administrativo tributário, a gente sabe que existe primeira instância e segunda instância. Então, o município perdendo na primeira, ele pode recorrer de ofício, né, os fiscais lá vão recorrer de ofício para o órgão de segunda instância, que vai chamar recurso de ofício. Mantendo-se no segunda instância a decisão da primeira instância, muda-se e tranquilo. Outra forma
de fazer a mudança é o que diz o Código Tributário no seu artigo 149, pessoal. Que aí a mudança ela vai se dar o quê? De ofício. Pode se dar pela lei, né, a iniciativa de ofício. A lei pode determinar que em certas situações o Estado pode mudar a lei. Ou o sujeito passivo deixou de fazer uma declaração, uma obrigação acessória. Então, aí passa o ente do imposto de legitimidade, deixar de atender algum requisito da lei, ou então, né, praticar alguma coisa de falsidade, erro, omissão, né, agiu com dolo ou fraude, e fato não conhecido, não aprovado, né, alguma coisa que aconteceu e não tem ainda nada legislado a esse favor. Então, o ente institutor competente pode fazer uma alteração de ofício. Pessoal, vale lembrar que, inclusive já tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não admite a alteração do lançamento motivado por erro de direito, certo? O que é esse erro de direito? Digamos que na época do lançamento, a pessoa que lançou, a autoridade competente lançou e interpretou de forma equivocada a lei. Interpretou de forma equivocada a lei. Então, é um erro de direito. Não se admite a alteração do lançamento, mesmo que seja, né, a Fazenda venha ter prejuízo com isso. Agora só vai ser admitido se for erro de fato. Erro de direito não vai se admitir. Tá ok, pessoal? E aí nós vamos cair agora nas modalidades de lançamento. Quais são as modalidades de lançamento? Existem 3 modalidades de lançamento, né? Por homologação, por declaração e de ofício. Por homologação é aquela em que o sujeito passivo, praticamente ele vai fazer todo o trabalho da Fazenda. Ele vai antecipar o imposto, ele vai fazer uma declaração, né, ele vai pagar, e no final disso, um período de até 5 anos, o município, o estado, o ente competente, ele vai homologar. Por isso, homologação. Quais são os impostos que a gente pode dizer aqui que é o imposto de renda, o IPI e o ISS, né? São impostos de homologação. Já imposto por declaração, pessoal, é aquele imposto em que existe é misto, né? É um trabalho entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, né? Por exemplo, o ITBI. Então, o sujeito passivo ele faz a declaração, o município ele ratifica, ele vê se realmente está certo, retifica, concorda, pá. Então é misto, é junto. Então o ITBI é um exemplo de imposto por declaração. E o imposto de ofício é aquele em que o Estado ele já faz o lançamento de ofício, sem muitas delongas, e aí o sujeito passivo ele só tem uma coisa a fazer: se ele não concordar, impugnar o lançamento. E aí quais são os impostos que a gente hoje conhece? É o IPTU, né? Aquilo que eu falei, né? Todo dia 1º de janeiro o município vai lá, faz o lançamento em cima da alíquota, do valor venal do imóvel, e manda para o sujeito passivo, ele recebe o carnezinho, está tudo ok, vai pagar. E o PVA do carro, as taxas, né? As contribuições de melhoria, né? Que são aquelas contribuições que vai ter a valorização do imóvel por obra pública. Então o próprio município já faz um estudo da melhoria e aí faz o lançamento de ofício para gerar o crédito tributário e cobrar do sujeito passivo. Contribuições corporativas, que são aquelas contribuições de órgãos de classe, tipo CRM, CREAS, CFC, então são esses órgãos de classe. Então também é de ofício e contribuição de iluminação pública. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.